Nesta edição da nossa Resenha da Bola, segunda-feira, dia 18 de novembro de 2024, iremos abordar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, mais informações sobre o atacante do Flamengo, Gabigol, que foi afastado da equipe, tem o seu contrato a finalizar no final do ano, dia 31 de dezembro deste ano. Houve toda aquela situação lamentável. E aí, no último final de semana, o encontro de Marcos Braz com Gabigol, começou a se falar que era para uma reviravolta na situação e o Gabigol até poder continuar no Flamengo, mas também, e a informação que parece, que foi apenas para, digamos, selar a paz entre Gabigol e Marcos Braz, os dirigentes do Flamengo. Antônio Manuel Góes vai trazer mais informações a respeito desta situação. Já Fernando César, em Curitiba, no Paraná, irá abordar a zona do rebaixamento, as equipes que estão brigando, e são muitas, hein? Para fugir da possibilidade de ser rebaixado para a Série B no próximo ano. E Robinson Lessa, de Penedo Alagoas, vai falar sobre ele. CR7, o Cristiano Ronaldo, próximo de completar 40 anos e marcando os gols, dando assistência, seja no seu time lá na Arábia, no mundo árabe, seja na seleção portuguesa, tudo isso, fique ligado, não sai daí, é já já, após a nossa vinheta. Iniciando mais uma Resenha da Bola e sem perder tempo, vou até o Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes. Gabigol voltou a ser assunto no final de semana porque foi noticiado por toda a mídia, todos os canais, enfim, seja na internet, seja nas TVs, nos rádios, do encontro de Gabigol com Marcos Braz. Aí chegou-se a comentar que uma reviravolta iria acontecer, Gabigol poderia até continuar no Flamengo para 2025, depois de toda aquela situação lamentável, um clima péssimo, né, que começou com o anúncio do Gabigol que estaria deixando o Flamengo, estava deixando o Flamengo, logo depois do fim da partida que o Flamengo venceu o Atlético Mineiro na Arena MRV em Belo Horizonte e sagrou-se campeão do Campeonato Brasileiro, com o Gabigol no primeiro jogo tendo feito 2 gols, enfim. E aí houve essa reunião, mas também as informações dando conta que foi apenas para selar a paz. E o Gabigol cumprir com seu contrato até o dia 31 de dezembro, depois indo, né, para o Cruzeiro, a hipótese maior, ou ainda para o Santos, enfim, que também estaria pensando em contar com o jogador. Mas eu vou deixar isso para você, porque inclusive você tem aí uma série de informações, vai recapitular toda essa situação envolvendo o Gabigol, desde lá no começo, os problemas, 2 anos que passaram em branco. É contigo, Antônio Manuel Góes, um abraço. Antônio Júnior, companheiros e seguidores da Resenha da Bola. Um jogador atacante líder desde 2019 em cartões amarelos e vermelhos por indisciplina, em especial ao confrontar decisões irrevogáveis dos árbitros. Em 2020, período crítico da pandemia de Covid-19, aproveitando uma folga na contramão dos extremos cuidados do Flamengo contra o vírus que matou 700 mil brasileiros, a exigir o máximo de reclusão domiciliar e distanciamento social, Gabriel Barbosa foi a São Paulo, flagrado com parceiros e desconhecidos num cassino clandestino, onde foi detido, autuado pela polícia e liberado sob fiança, alvo de censura pública através da televisão do delegado responsável pelo flagrante. E o que fez o Flamengo diante da irresponsabilidade de seu profissional? Nada, absolutamente nada. Por conta da leniência do patético vice de futebol Marcos Braz, à época em alta, e do próprio presidente Rodolfo Landim, que lavou as mãos diante da ocorrência de extrema gravidade.
Gabriel Barbosa, entre 2019 e 2023, liderou a lista de jogadores com mais cartões amarelos, 76, e vermelhos, 9, à frente de notórios zagueiros butinudos, como Kahneman do Grêmio e Felipe Melo, ex-Palmeiras e depois do Fluminense. Romário e Edmundo, famosos bad boys 20 anos atrás, hoje não seriam páreos para as estripulias infames de Gabigol. Ambos tecnicamente mais notáveis que o paparicado ex-goleador do Flamengo. Gabriel Barbosa vincula-se ao Flamengo por um contrato de cláusulas consensuais, com direito a diferenciados ganhos salariais dos maiores do futebol brasileiro, cujos valores sempre chegaram rigorosamente, como manda o figurino, à sua conta bancária. Ocorre que, no capítulo dos deveres, Gabriel, desde 2019, quando chegou por empréstimo da Inter de Milão ao Ninho do Urubu, contratado em definitivo por uma grana preta no ano seguinte, acumula um caminhão de transgressões disciplinares, a mais grave das quais o desrespeito aos representantes da Comissão Nacional Antidoping em abril de 2023, por ocasião da coleta de material para exame intempestivo com futebolistas Brasil afora, que só se enquadrou depois de horas de espera dos delegados da autoridade antidopagem. Indiciado na entidade internacional, Gabigol foi suspenso por 2 anos de sua atividade, a partir da data da deplorável ocorrência que protagonizou punição vigente até abril de 2025. Por conta de recurso impetrado pelo Flamengo, passador de pano, ele voltou ao exercício da profissão através de efeito suspensivo que lhe garantiu o retorno ao exercício da profissão. Mas o julgamento definitivo ainda não foi agendado pela agência internacional com sede na Suíça. Não consta que no período em que foi afastado de treinamentos e jogos, Gabriel tenha deixado de receber seus salários da forma da lei. Aliás, nem uma mísera multa lhe aplicaram pela gravíssima transgressão disciplinar, que ao pé da letra implicaria rescisão contratual por justa causa. Gabriel Barbosa foi contratado por conta de seu histórico de goleador, daí o codinome adotado, Gabigol. Seu sucesso de artilheiro em títulos memoráveis do Flamengo, entretanto, foi consequência do trabalho coletivo da equipe rubro-negra, que lhe ensejou balançar as redes adversárias em oportunidades especiais. Há 2 anos, coincidentemente com a decisão do Flamengo em lhe confiar a camisa 10 de Zico e de outros que a honraram décadas atrás, Petkovic, o mais recente entre eles, Gabigol, em meio às suas diatribes extracampo, deixou de entregar o que dele se esperava, superado na função por Pedro, que o preteriu até na convocação da seleção para a Copa do Mundo no Catar. Gabriel Barbosa, com a dissimulada cumplicidade da direção do Flamengo, escancarou seu perfil individualista e desagregador, a despeito da aura de ídolo que angariou entre os milhões de torcedores rubro-negros país afora. Afastado do time faz quase 2 anos por deficiência técnica, elegeu o treinador Tite como suposto responsável por sua queda abissal de rendimento, em cujo espaço de tempo propôs antecipada renovação de contrato em dobradas bases salariais, cujo apalavrado acerto com Marcos Braz e Bruno Spindel, à luz da relação custo-benefício, esbarrou na mesa do presidente Rodolfo Landim, na expectativa de recuperação do atacante que gerasse nova rodada negocial. Retornando à cena por resiliente deliberação do novo treinador Felipe Luiz, Gabigol marcou 2 vezes na decisão da Copa do Brasil, ao final de cuja conquista anunciou seu fim de linha no Flamengo. Manobra, alguém duvida, para emparedar seu empregador e findar o vínculo em 31 de dezembro como vítima incompreendida. À margem de virtual acerto com o Cruzeiro e até suscitado interesse do Santos, seu clube formador no começo da década passada, Gabigol voltou às manchetes nas últimas horas, tendo em vista a alardeada possibilidade de retomar a até bem pouco descartada renegociação com o Flamengo.
Mera especulação ou concreta realidade? A atual diretoria rubro-negra em fim de mandato e Gabriel Barbosa se merecem. Com base nos fatos aqui relatados como observador à distância, esta é minha opinião, Antônio Júnior. Pois é, Antônio Manuel Góes, você fazendo aí, recapitulando, né, toda a situação do Gabigol no Flamengo e principalmente nesses 2 anos que o Gabigol esteve muito abaixo, não jogou. A verdade é essa, o Gabigol passou em branco 2 anos. Eu sou o primeiro, eu acho que a gente tem sempre que fazer, quando vai fazer uma análise, como você fez, né, uma análise sensata, apontando, né, situações, e ninguém normal vai reconhecer que o Gabigol foi muito importante na história do Flamengo, nesse período que ele ainda está no Flamengo, né, com um contrato até o final do ano, fazendo gols decisivos, jogando muito futebol. Mas, a partir do momento que você começa a ter atitudes, né, absurdas, desrespeitando a instituição, com o ego lá em cima, né, achando que é maior que o clube, eu sempre digo isso, Zico, Arthur Antunes de Coimbra, o Zico, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, o maior da história do Flamengo, o ídolo maior da torcida rubro-negra e admirado por todos os outros. Ele, que foi o que foi, e a figura que é para o futebol do Flamengo no mundo, é a pessoa mais simples do mundo. Como é que o Gabigol se coloca acima da instituição, com aquela marra que já lhe é peculiar? Então, tudo aquilo que ele fez, né, acabou sendo, sofreu arranhões. Ele está na história do clube? Está. Mas essa imagem negativa, com vários momentos deploráveis do senhor Gabriel Barbosa, não foi nada positiva para a sua imagem no Flamengo. Agora, está na história? Está. Agora, não dá para você chegar e passar pano, como a diretoria fez, achando que é normal. Tudo isso de errado que o Gabigol fez no Flamengo. Volto a dizer, nenhum jogador é maior que um clube, não é maior que uma instituição do mundo do futebol. Mas agora o assunto é o Campeonato Brasileiro lá embaixo, hein? A turma que está brigando, e são muitos, meu caro Fernando César. A gente promete, vai ter fortes emoções. Se lá em cima pelo título vai ter, eu diria que mais ainda lá na parte de baixo, porque está tudo embolado, não dá para cravar, não vai cair esse, não dá para cravar. São 6, 7 times aí, pelo menos, brigando para escapar do perigo de disputar a Série B no próximo ano, hein, Fernando? Um abraço. Olá, Júnior e amigos da resenha. Realmente a emoção agora, ela vai aumentar à medida que estamos chegando à reta final, ou já chegamos nesta reta decisiva do Campeonato Brasileiro na Série A. E você coloca aqui como tema para a gente opinar exatamente as possibilidades daquelas equipes que estão já na chamada zona de perigo, a ZR, a zona do rebaixamento, e aquelas equipes que também estão bem próximas a esse sinal vermelho. E eu coloquei aqui, em que pese matematicamente o Grêmio ainda não fugiu, mas eu descarto, meu caro Júnior e amigos da resenha, pelo elenco que possui, pelos jogos que ele tem pela frente, uma possibilidade de ameaça para o tricolor gaúcho. Mas coloco do Vitória, que é o 13º colocado, com 38 pontos, para baixo, equipes que realmente correm um sério risco de rebaixamento. E aí vem Vitória, Atlético Paranaense, Fluminense, Criciúma, em 17º, já abrindo essa ZR, o Juventude, a equipe do Bragantino, o Cuiabá
e o Atlético Goianense. Vejo o que me chama atenção, equipes com 37 pontos, Júnior. A começar pelo Atlético aqui do Paraná, ao lado do Fluminense, do Criciúma e do Juventude, todos eles com 37, também correm esse risco de rebaixamento. Eu coloco pelo número baixo de pontuação Cuiabá, que é o penúltimo colocado com 29, e Atlético Goianiense, o Lanterna, com 26, equipes que para mim não têm chances de escapar. E aí coloco, pelos jogos que eu andei observando, pelos compromissos que terão pela frente, vamos ter aí muitos confrontos dessas equipes que correm o risco. Eu coloquei Vitória, Criciúma, Juventude, Bragantino, 4 equipes, para mim, que vão brigar para evitar 2 vagas que fatalmente irão para o rebaixamento, no caso, na minha modesta opinião, se somando a Cuiabá e Atlético Goianense. Então, para finalizar, eu coloco essas equipes, repito, a saber, Vitória da Bahia, Criciúma, Juventude e Bragantino, realmente 4 equipes brigando por 2 vagas para permanecer na primeira divisão, na Série A do Brasileirão no ano que vem, Júnior. Fernando, você apontou aí 4 equipes que, na sua opinião, têm, digamos, mais possibilidades mediante as suas análises em cima de jogos de desempenho, e, de fato, eu diria que são equipes, sim, que têm, pelo retrospecto, uma possibilidade maior. Agora, eu não descartaria, viu, Fernando? Nem Fluminense e nem Grêmio. O Grêmio já um pouco mais, tem 39 pontos, tem 2 pontos acima dessa turma que tem 37. Fluminense, eu coloco porque tem 37 pontos também, tem um jogo agora próximo contra o Fortaleza, complicado, é em casa. Mas o Fortaleza brigando ainda pelo título. Vai passar muito também, a próxima rodada já vai aí dar mais combustível, né, para a gente analisar a sequência dos jogos e as equipes que realmente vão ficar mais perto, né, quanto mais for chegando aí o final do campeonato, de serem rebaixadas para a Série B do próximo ano. O assunto agora é o Cristiano Ronaldo, o CR7, que, olha, gente, perto de completar 40 anos. Não é novidade que o Cristiano Ronaldo é um atleta na concepção exata da palavra, sempre foi, e hoje parece que ele ainda se dedica mais, né? Porque perto de completar 40 anos, continua com a dedicação, com o seu empenho, com o seu profissionalismo, o seu senso de profissionalismo. Um jogador de fato excepcional e que vem tanto lá, mas lá o futebol é mais tranquilo. Meu amigo, tem muito jogador que vai jogar em países que o futebol, digamos, não é tão forte, apesar que na Arábia tem muitos jogadores de nome, né, e tal, e tem um desempenho ruim. Ele continua jogando um ótimo futebol e o principal na seleção portuguesa também. E aí eu vou jogar a bola para você, aí em Pernambuco, Alagoas, meu caro Robson Lessa, o profissionalismo do Cristiano Ronaldo, que serve até, né, Robson, para a gente comparar com outros jogadores, né, especialmente um que, apesar da habilidade que tem, há muito tempo esqueceu o que é futebol. Um abraço, Robson. Olá, Júnior. Olá, amigos do Resenha da Bola. Estamos chegando aqui para mais uma conversa informal com os amigos internautas. E desta feita vamos comentar ou tecer opiniões em relação
ao profissionalismo do extraordinário jogador Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, que se aproxima completar 40 anos e segue ainda balançando as redes adversárias, agora no futebol árabe, mas por onde passou deixou cravado a sua marca de artilheiro e principalmente de um atleta na acepção da palavra, profissional com P maiúsculo. Então, tudo isso que ele construiu ao longo da carreira se reflete hoje. Chegar na idade que ele apresenta no momento, ostentando a qualidade técnica, o preparo físico, não é à toa, é porque ele formou um lastro lá atrás que permitiu a ele ostentar, já com quase 4 décadas, um futebol acima da média dos seus concorrentes. Então, é importante o exemplo Cristiano Ronaldo. E a gente gostaria que essa juventude absorvesse esse exemplo dos mais positivos. Jogadores que a gente viu se perderam aí no meio do caminho. Neymar é o exemplo máximo dessa realidade. Um craque acima da média, sem sombra de dúvida, mas o excesso de estrelismo, de vaidade, fez com que ele não fosse o profissional do melhor nível, não chegasse a brigar pelo título de craque da temporada com Lionel Messi, nem também com o próprio Cristiano Ronaldo. E hoje esse exemplo do Cristiano serve para outro, que eu estou com muito medo, outro brasileiro, que eu estou com muito medo de se perder nesse meio caminho, chama-se Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, que é um jogador também extremamente diferenciado, mas está tendo um comportamento exemplar na luta contra o racismo, sem sombra de dúvida, digno de todos os aplausos, elogios. Foi o melhor da temporada passada, injustamente não foi eleito pela revista France Football, mas o comportamento de Vini Júnior dentro das 4 linhas tem deixado a desejar, e eu tenho medo que ele se torne mais um Neymar Júnior, porque algumas atitudes dele vêm gerando muita antipatia por parte de torcedores, por parte de imprensa, por parte de colegas jogadores. Ele não precisa mostrar essa arrogância, essa soberba, essa esnobação, como a gente tem visto em alguns detalhes mínimos, mas a gente tem visto. Então, jovens como Vinícius Júnior precisam se mirar no exemplo do Cristiano Ronaldo. Nós temos um exemplo aqui no Brasil, que é o Estevão, que até agora não tem se envolvido em polêmicas de estrelismo. Não é nenhum popstar. Parece que está sendo melhor orientado. Mas, vamos aguardar, é um jovem tão somente de 17 anos, com um futuro brilhante pela frente. Tudo vai depender do grau de profissionalismo que ele encarar a sua carreira. Parabéns, Cristiano Ronaldo. Obrigado por nos contemplar com grandes atuações. Um forte abraço e até lá. Pois é, meu caro Robinson Lessa, ótima análise sua, né? Falando aí dessa comparação até com o Neymar. Agora, apenas um ponto que eu coloco com relação ao Vinícius Júnior. Foi vinculado, Robinson, muitos vídeos, né? Com relação a atitudes do Vinícius Júnior, como se ele estivesse reclamando sem motivo nenhum, né? Saindo ali, chutando bola, reclamando com a arbitragem, reclamando com outros jogadores adversários, reclamando com torcedores. Agora, gente, o Vinícius Júnior, ele é vítima, essa reação dele, é bom deixar claro aqui, foi porque ele praticamente, se não todos, a maior parte dos jogos fora do Santiago Bernabéu, que é a casa do Real Madrid, ele era xingado, você sabe muito bem de que, né, Robson? E todo mundo está nos ouvindo aqui.
né, com palavras racistas, com ódio. Então a reação do jogador vai ser como? Ah, não, ele vai sair tranquilo, paciente, né? Ele pode até ter errado numa outra situação lá, mas eu tenho certeza, até porque eu vi também, eu fui analisar imagens, fui ver o que levou a ele ter essas posições, até essa reação. Então só ele que sente na pele o que está passando. Ele, como qualquer pessoa, infelizmente, negra, preta, como queira se falar, enfim, que são vítimas diariamente dessa doença que é o racismo. De gente branca, de gente maluca, de gente totalmente deplorável, que acha que a cor da pele o torna diferente do outro, o torna superior. A gente aqui no canal, porque é um canal de futebol, de desporto, mas tudo está englobado. Então a gente aqui vai defender sempre, vai ser sempre também contra e na luta contra todo e qualquer tipo de injustiça, de preconceito, seja ele qual for. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, mas antes uma notícia de última hora, hein? O Santos acaba de demitir o treinador Carille, o técnico do Santos, já estava no ambiente, já era cartas marcadas, né? O Carille mesmo deixando entre linhas que não iria continuar, vamos ver, ele chegou a falar algumas semanas atrás, eu não garanto a minha sequência aqui. E aí, essa derrota para o CRB, na Série B, que aliás salvou o CRB, né, de não ter mais chance de ser rebaixado, o Santos já campeão de forma antecipada da Série B, voltando para a Série A, foi, digamos, a gota d'água para a torcida protestar, mas não foi isso que levou à demissão do Carille, né? Já era praticamente certo e foi apenas confirmado. Carille não é mais técnico do Santos, que conseguiu seu acesso à Série A, o seu retorno de forma antecipada, né? Já com a presença certa no ano que vem no Campeonato Brasileiro da Série A. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!